O que Bolsonaro vai fazer na Rússia? O presidente Jair Bolsonaro planeja se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin, dia 14 de fevereiro, em visita oficial a Moscou. A visita de Bolsonaro vem gerando grandes polêmicas devido ao atual momento geopolítico. O mundo vem acompanhando a escalada das tensões entre a Rússia e a OTAN, por conta da possível invasão russa à Ucrânia. A comunidade internacional assiste apreensiva todas as ações da Rússia, em busca de evitar um conflito com a grande potência euroasiática. Mesmo neste cenário instável, o presidente brasileiro optou por liderar uma delegação diplomática à Rússia. Mas a grande pergunta é: o que Bolsonaro pretende fazer na Rússia? A visita de Bolsonaro à Rússia começou a ser planejada no final de 2021 pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França. O ministro se reuniu com Sergei Lavrov, chanceler russo. Durante a reunião, o chanceler fez um convite formal ao governo brasileiro, que prontamente aceitou. No dia 27 de janeiro deste ano, Bolsonaro confirmou sua visita à Rússia, dizendo que buscará melhores entendimentos e relações comerciais. Bolsonaro teceu elogios a Vladimir Putin e ainda afirmou que Putin é um político conservador. Segundo diplomatas de ambos os países, além da visita a Putin, há a previsão de que Bolsonaro visite a Duma Federal, a Câmara Baixa do Parlamento Russo, e se encontre com alguns parlamentares locais. Os assuntos a serem discutidos na visita ainda não foram completamente confirmados, porém as pautas divulgadas até o momento são cooperação comercial, multilateralismo e economia. Diplomatas envolvidos na viagem oficial afirmam que o principal ponto a ser discutido é de cunho empresarial, de modo a equilibrar a balança comercial entre Brasil e Rússia. O Brasil historicamente sempre importou mais produtos da Rússia do que exportou, porém nos últimos anos essa diferença vem se tornando gritante. Entre 2017 e 2021, as exportações do Brasil para a Rússia caíram 44%, ao passo que as importações de produtos russos no mesmo período aumentaram 119%. O Brasil exporta commodities da agropecuária para a Rússia, como soja, carne e couro, enquanto a Rússia é a principal fornecedora de fertilizantes agrícolas para o Brasil. Em novembro de 2021, a Rússia criou um sistema de cotas para exportação de fertilizantes. O principal receio do governo brasileiro e dos empresários do agronegócio é que este sistema de cotas diminua a quantidade de fertilizantes fornecidos ao Brasil, uma vez que o país não é autossuficiente na produção deste insumo. Apesar destas questões, não há expectativa de que acordos comerciais sejam assinados durante a visita oficial. Do lado brasileiro, espera-se que acompanhando o presidente esteja uma delegação de empresários do agronegócio. Já do lado russo, espera-se a participação de empresários do setor da indústria química de fertilizantes. Embora esta visita oficial do presidente brasileiro não tenha por objetivo tratar de assuntos militares e de segurança, o contexto geopolítico em que a reunião ocorrerá está gerando preocupação entre os líderes mundiais. À medida que as tensões entre a Rússia, Ucrânia e OTAN vêm aumentando, a visita de Bolsonaro à Rússia vem gerando muitas reações entre países membros da OTAN, especialmente os Estados Unidos. O Departamento de Estado norte-americano divulgou uma nota oficial dizendo que o Brasil tem responsabilidade de confrontar a Rússia sobre a situação com a Ucrânia. O embaixador ucraniano no Brasil, Anatoly Chak, afirmou que espera que o Brasil se posicione de maneira favorável à Ucrânia durante a visita à Rússia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista na última segunda-feira, dia 31 de janeiro, que não discutirá o assunto com o presidente russo, a não ser que ele mesmo levante essa questão. Bolsonaro disse ainda que deseja uma solução diplomática para a crise. Ainda na segunda-feira do dia 31, Bolsonaro votou junto com os Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU para a manutenção de uma reunião de emergência para discutir a tensão na fronteira ucraniana. De acordo com a agência de notícias britânica Reuters, os Estados Unidos fizeram pressão para que Bolsonaro adiasse sua visita à Rússia, afirmando que uma visita ao presidente Vladimir Putin neste momento seria um erro de cálculo do ponto de vista diplomático. Segundo fontes da Reuters no Itamaraty, apesar das pressões, o presidente não pretende cancelar sua visita oficial. A visita de Bolsonaro à Rússia aparentemente não entrará no mérito de nenhuma questão militar ou de segurança, porém, tudo é possível quando se trata de Jair Bolsonaro. Pelo histórico de criação de polêmicas e provocações desnecessárias, o comportamento do presidente pode ser classificado como altamente imprevisível, e não é possível descartar a possibilidade de que alguma fala ou atitude inconsequente de Bolsonaro prejudique ainda mais a imagem do Brasil na comunidade internacional.
Toda visita oficial ou participação em eventos internacionais pelo presidente da República é motivo de apreensão. Nunca se sabe que tipo de teoria obscurantista ou discurso provocativo o autodeclarado conservador irá defender. Em setembro de 2021, Bolsonaro surpreendeu o mundo com seu discurso na ONU, fazendo provocações gratuitas à Alemanha e à França, minimizando o problema da pandemia, defendendo tratamentos sem eficácia comprovada e incentivando a não imunização. Bolsonaro quebrou a exigência do encontro da ONU, o qual previa que todos os participantes deveriam estar imunizados. Entretanto, Bolsonaro afirmou não ter se imunizado, sofreu ostracismo e foi desprezado pela maioria dos líderes mundiais ali presentes. O presidente ainda passou por mais situações vexatórias, como ter que comer do lado de fora dos restaurantes por não estar imunizado e os estabelecimentos não o aceitarem em seu interior. Vale ressaltar que, apesar de Bolsonaro fazer uma campanha contra a imunização, em fevereiro de 2020, o próprio Jair Bolsonaro sancionou a Lei 13.979, a qual previa, entre outras coisas, a imunização forçada dos cidadãos, algo que fere absurdamente os direitos fundamentais e liberdades individuais dos brasileiros. A conduta de Bolsonaro é completamente caótica e sem lógica. Uma hora sanciona uma lei absurda obrigando todos a se imunizarem e meses depois começa uma campanha contra a imunização. Outro exemplo da imprevisibilidade de Jair Bolsonaro ocorreu também em setembro de 2021. No início daquele mês, o presidente passou a endossar notícias de que daria um ultimato no STF e deixou subentendido que tentaria dar algum tipo de golpe de Estado no dia 7 de setembro. Entretanto, nada aconteceu, além da manifestação de apoiadores do governo. No dia seguinte, Bolsonaro ainda enviou um pedido de desculpas ao STF, intermediado pelo ex-presidente Michel Temer. O suposto golpe fajuto de Bolsonaro derrubou a bolsa de valores e fez o dólar disparar nas semanas em que os rumores ocorreram. Este é só mais um de vários exemplos de quando o presidente tomou atitudes impulsivas e irracionais, prejudicando o Brasil internacionalmente. Apesar da visita oficial de Bolsonaro à Rússia não ter como pauta temas sensíveis, não há nenhuma garantia de que o Brasil saia ileso desta reunião, pois a conduta do presidente da República é absolutamente imprevisível. Obrigado pela audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like para ajudar na divulgação do canal e inscreva-se para receber mais conteúdos como este.